Senhor Benedito, um homem de 81 anos, não podia mais morar em seu sítio, pois sua neta decidiu interná-lo em uma casa de repouso, enquanto ele tentava realizar o seu último desejo e deixar sua propriedade para uma pobre mãe solteira. Sua neta gananciosa o impediu, mas quando a jovem mãe entrou na casa, encontrou algo que fez mudar sua vida completamente. Olá e sejam bem-vindos ao canal Além do que se vê. Não esqueça de curtir o vídeo. Toda semana traremos novas histórias para vocês. Após o falecimento de sua esposa, Sr. Benedito passou a viver sozinho em seu sítio. Durante toda a sua vida, ele sempre foi capaz de cuidar de si mesmo, sem precisar da ajuda de ninguém. No entanto, com o passar dos anos, a dificuldade de viver sozinho foi aumentando. Era uma manhã normal no sítio. Enquanto cortava lenha para a lareira, Sr. Benedito foi interrompido pelo telefone. Era sua neta, como sempre, insistindo no mesmo assunto, já abordado várias outras vezes, que ele precisava urgentemente se mudar para um asilo de idosos, onde teria a ajuda de profissionais que iriam cuidar dele da melhor maneira possível. Após ouvir todos os argumentos, o avô concordou em ir para a casa de repouso. Ele sabia que sua neta, Regina, não desistiria até que ele aceitasse. Antes de partir, porém, ele queria saber o que ela pretendia fazer com o sítio e o pequeno terreno ao redor. Regina sugeriu vender a propriedade e dar todo o dinheiro para seu avô, mas ele tinha um desejo diferente. Ele queria doar o sítio para Mara, uma mãe solteira do bairro que vivia em uma casa em ruínas com seus 2 filhos. Desde que conheceu Mara, o velho senhor viu nela uma mulher bondosa e pura de coração, e ele queria ajudá-la, e o sítio seria perfeito para isso. No entanto, Regina não apreciou a ideia e expressou imediatamente seu desgosto, dizendo que aquilo não era uma boa ideia. Mas para tranquilizar seu avô e fazê-lo aceitar a ideia de ir para a casa de repouso, ela lhe disse que iria ver o que podia fazer para atender o seu pedido. Mas o que sua neta e aquela mãe solteira não sabiam é que aquele velho senhor deixaria algo na casa muito valioso, mais do que toda a sua propriedade. Mara tinha 27 anos e seu ex-marido a tinha abandonado há alguns anos. Sua mãe, que era sua única família, também havia partido. Após tudo isso, sofreu uma grande depressão que afetou toda a sua vida e, claro, o bem-estar de seus filhos. Mas tudo mudou. Em um certo dia, seus caminhos se cruzaram enquanto voltavam do supermercado. O filho mais velho de Mara, vendo aquele senhor com sacolas tão pesadas, imediatamente foi ajudá-lo a levar suas compras, sem imaginar que aquele pequeno gesto seria o início de uma grande mudança em suas vidas. Desde então, ela o tem ajudado em pequenas coisas e até mesmo preparava suas refeições, já que ele não era muito habilidoso na cozinha. Apesar da insistência de Sr. Benedito, ela nunca aceitou um centavo sequer pelas coisas que fazia. Ele vivia completamente sozinho e sem luxos. E depois que conheceu aquela mãe e seus filhos, ele sempre tinha companhia para as refeições ou apenas para jogar conversa fora. Os anos se passaram e ambos se tornaram ainda mais amigos. A tristeza que o velho senhor sentia em sua solidão tinha passado, e Mara ouvia todos seus conselhos, e tinha ele como uma espécie de pai que não pôde ter, e sentia-se muito feliz em poder ajudar aquele senhor. Eles tinham um grande respeito e admiração um pelo outro. Quando ele disse a Mara que teria que se mudar para uma casa de repouso, ela não conseguiu conter as lágrimas. Ele explicou que sua neta vinha ligando toda semana durante anos, tentando convencê-lo a sair do sítio, e que ele não tinha mais energia para discutir. Se dependesse dele, viveria lá até o fim de seus dias. Afinal, ele e sua esposa haviam construído aquela casa tijolo por tijolo. Mara o abraçou e disse que sempre poderia contar com ela para o que precisasse. Em vez disso, ele agradeceu por tudo o que ela tinha feito. Obrigado por me fazer sentir útil novamente, Mara, disse ele. E em menos de um mês,
ele foi enviado para a casa de repouso, escolhido pela sua neta Regina, que resolveu tudo, independente das preferências ou opiniões do avô. Mara não teve nem chance de se despedir e sentiu como se ele tivesse ido embora para sempre. Desde então, ela e seus filhos sentiam um enorme vazio. Eles adoravam brincar com aquele velho senhor e tinham se tornado tão próximos nos últimos anos. De vez em quando, Mara ia ao sítio na esperança de encontrá-lo e ter pelo menos a chance de se despedir. No entanto, em uma dessas visitas, ela não o encontrou. Ao invés disso, deparou-se com a neta dele, embalando alguns objetos em caixas. Mara se apresentou e ofereceu sua ajuda, dizendo que seu avô tinha falado muito sobre ela. Porém, quando Regina se aproximou, logo começou a gritar: "Saia daqui, imunda! Eu sei muito bem quem você é. Ao contrário do meu avô, não vou continuar dando dinheiro para ajudar você e seus filhos." As palavras grotescas de Regina chocaram Mara, que não esperava esse tipo de grosseria da neta de um senhor tão educado como o Sr. Benedito. Ficou sem palavras por um segundo, sem saber o que dizer ou como agir ao tentar explicar a situação para Regina. Ignorada e praticamente expulsa da propriedade, Mara foi ameaçada por Regina de chamar a polícia se não saísse imediatamente. Ela fez tudo o que era possível para não se abalar e, saindo, decidiu que descobriria sozinha em qual casa de repouso o velho senhor estaria. Sabia que na cidade havia apenas 3, sendo 2 mais próximas e a última um pouco mais afastada. No dia seguinte, Mara deixou seus filhos na creche onde estudavam e, antes mesmo de ir trabalhar, foi visitar os 2 lares de idosos mais próximos. As esperanças eram baixas, já que o Sr. Benedito poderia estar em qualquer lugar da cidade, ou até mesmo do estado. Ela não tinha garantia de que sua neta o tivesse levado para bem longe. Sem sucesso nos 2 primeiros lares de idosos, partiu para o mais distante e teve que pegar 2 ônibus para chegar até lá. E quando chegou à recepção, quase desmaiando de cansaço, perguntou se o Sr. Benedito poderia receber visitas e pediu informações para não parecer desinformada e ser expulsa do local. E para sua surpresa, a recepcionista disse que o velho senhor estava lá, mas que só poderia receber visitas de familiares. Foi quando Mara, sem hesitar, disse: "Tudo bem, eu sou neta dele", tentando parecer o mais normal possível. "Sinto muito", disse a recepcionista, "é que eu só tinha ouvido você por telefone todo esse tempo. Que bom que finalmente veio visitar o seu avô." E aquilo deixou claro para Mara que após a internação, a neta nunca tinha vindo visitar o seu avô. Com o horário de visitas quase acabando, ela correu pelos corredores. Tudo parecia estar indo bem, mas ao chegar no quarto, ficou chocada com o que viu. Seu velho amigo deitado na cama, com expressão triste e frágil, como nunca antes visto. Mesmo em seu estado debilitado, ele conseguiu levantar a cabeça e lhe dar um breve sorriso, pedindo à enfermeira que o ajudasse a se sentar para conversar com sua amiga. Sentada ao lado da cama de Sr. Benedito, começaram a conversar, e sua primeira pergunta foi como ela e seus filhos estavam. Mas antes que pudesse responder, ele a interrompeu e disse: "Eu sabia que iria te ver de novo. Há muito tempo tomei uma decisão, mas infelizmente não tive tempo de dizer." E sinalizando com os dedos, pediu que ela se aproximasse. E o semblante da jovem mãe mudava conforme o velho senhor lhe sussurrava aos ouvidos. E quando ele terminou de dizer tudo o que precisava, Mara expressava em seu rosto muito espanto e também surpresa. Apertando suas mãos, ele disse: "Estava aguardando para o meu filho, mas infelizmente partiu antes de mim, e não há ninguém que mereça mais do que você." E concluiu dizendo: "Poderá enfim cuidar de você e seus filhos." Neste instante, a enfermeira entrou no quarto e avisou que o horário de visita tinha se encerrado. Mara levantou-se e olhou para a cama onde o velho senhor estava, e sorrindo, acenando a mão, disse: "Não pense que você vai se livrar de mim tão facilmente. Amanhã eu estarei de volta, só que mais cedo desta vez, e falaremos sobre tudo.
E assim que ela colocou os pés na porta, já sentiu um aperto no coração. Só não sabia que aquelas seriam suas últimas palavras ao seu velho amigo. No dia seguinte, Mara seguiu a mesma rotina do dia anterior. Deixou os meninos na creche e foi para a casa de repouso. Desta vez, indo bem mais cedo e levando em sua bolsa o prato predileto do velho amigo, massa com almôndegas. Ao chegar na recepção, foi recebida por uma das enfermeiras, que lhe deu a triste notícia que Sr. Benedito havia falecido durante a noite. Sua única reação foi se afastar rapidamente. Ela ficou totalmente chocada com o que acabara de ouvir. Por anos, ela e o velho senhor foram os melhores amigos, e agora ele tinha ido para sempre. A mulher voltou para casa completamente em pedaços, e assim que chegou, encontrou outro aviso de despejo colado em sua porta. Depois de ter um tempo sozinha para assimilar a notícia, ela foi em direção ao sítio, e enquanto caminhava, sentia muitas coisas ao mesmo tempo. Afinal, de acordo com o último desejo do velho, o sítio seria dela, mas infelizmente, ele não estava lá para compartilhar de sua alegria. Pegando a cópia da chave debaixo do tapete, como sempre fazia, entrou e sentou no sofá, tentando relaxar, mas não conseguia parar de pensar em seu velho amigo, e como ele havia falecido sozinho, sem ninguém ao seu lado. Não importasse onde olhava, o lugar agora parecia solitário, uma casa vazia, com várias lembranças do falecido amigo, brincando com seus filhos ao longo dos anos. Para as crianças, ele era como um avô que nunca tiveram. Por um segundo, ela se lembrou do que o velho senhor havia sussurrado em sua última conversa, e assim foi para o quarto e empurrou sua cama de lado, encontrando uma pequena tábua de madeira solta ao chão. E pensando que era apenas mais uma piada do velho, ela se abaixou e lentamente abriu. Mas para sua surpresa, ficou em espanto quando seus olhos viram o que estava dentro da caixa. 3 barras de ouro, que pareciam falsos, de tanto que brilhavam. A essa altura, estava tremendo. Nunca tinha visto aquilo em sua vida. Não sabia se colocava as barras de volta e ia embora. Mas lembrou que não estava fazendo nada de errado. Afinal, o velho senhor que tinha lhe dado tudo e dito onde estava. Refletindo por alguns minutos, retirou as barras e colocou em uma caixa mais resistente. Em seguida, dirigiu-se à porta e, como se tudo estivesse claro em sua mente, colocou seu plano em ação. No dia seguinte, Mara decidiu limpar toda a casa e pendurou uma foto de Sr. Benedito perto da porta, colocando uma vela em homenagem ao seu querido amigo. E por apenas 2 dias, ela e seus filhos tiveram momentos de paz, que foram interrompidos quando Regina, a neta, chegou no sítio e ficou apavorada ao ver que Mara e seus filhos estavam morando lá. Indignada, ela perguntou o que Mara achava que estava fazendo lá. E a jovem mãe lhe disse a verdade, que um dia antes de morrer, seu avô lhe deixara a casa e tudo o que estivesse dentro, que agora era dela e de seus filhos. Regina, ironicamente rindo, lhe respondeu que ela não era apenas uma interesseira de marca maior, mas que possuía algum problema mental por pensar que seu avô deixaria o sítio para uma estranha e seus 2 filhos pirralhos. E na mesma hora ligou para a polícia. 20 minutos depois, a polícia chegou ao sítio e ouviu os 2 lados da história. E pediu que Mara apresentasse algum documento que comprovasse o que tinha dito, senão teria que deixar o local imediatamente, disse o policial educadamente. A jovem mãe ficou sem palavras e foi acompanhada pelos policiais para fora da propriedade, junto de seus filhos, com algumas sacolas de roupas. Regina ainda afirmou que iria denunciá-la por invasão e que faria o possível para colocá-la atrás das grades. Se ao menos ela soubesse o que aconteceria nas próximas semanas, teria sido menos arrogante com aquela mãe e seus filhos. Alguns dias depois, Mara teve que se apresentar na delegacia para responder sobre a acusação de invasão indevida de propriedade. Porém, por não ter nenhum antecedente e ninguém que pudesse ficar com seus filhos, ela foi liberada, enquanto seu defensor público cuidava de seu caso. Mas também recebeu uma ordem de restrição da neta de seu velho amigo. Ela teria que manter a distância dela e do sítio. Alguns meses se passaram
e Regina havia colocado o sítio à venda. Em algumas semanas, receberam algumas propostas. Entre elas, estava de um advogado, Edgar, de uma renomada firma de advocacia, que tinha declarado interesse na compra do imóvel. O lugar era simples e não muito valorizado, mas o homem disse que cobriria as demais propostas e que o pagamento seria em espécie. Regina, sem hesitar, aceitou sua proposta e disse que em 2 semanas lhe entregaria as chaves, já que tinha muita coisa antiga para retirar do local. Mas Edgar disse que não haveria problemas e estava com pressa, e que ela poderia deixar tudo no devido lugar. A neta de Sr. Benedito não poderia estar mais feliz. Além de conseguir o preço que ela queria pelo sítio, ainda se livraria de todas as coisas antigas que seu avô tanto prezava. Sendo assim, marcaram na manhã seguinte para assinar os papéis e receber seu dinheiro. No dia seguinte, às 9 horas, o advogado chegou em um carro de luxo. Cumprimentou Regina, que claramente se demonstrava ansiosa. Edgar colocou uma maleta sobre a mesa e fez questão de abri-la, para que Regina contasse cada nota. E somente depois de revisar pacote por pacote, Regina então assinou os documentos. E parabenizou o homem com muita felicidade pela compra. E o jovem advogado, que a essa hora estava com uma expressão penetrante, apenas respondeu: "Eu que agradeço, mas acho que seria melhor parabenizar o verdadeiro novo dono do sítio, pois eu sou apenas o advogado e vim para garantir que tudo fosse legítimo." Nesse instante, a porta de seu carro, que estava parado em frente ao escritório, se abriu e uma mulher de vestido impecável saiu. E quando Regina olhou de perto, parecia reconhecê-la de algum lugar, mas estava meio confusa e insegura. E quando aquela mulher sentou-se à mesa de negociação, ela não teve mais dúvidas, e foi consumida por um sentimento de surpresa e espanto ao mesmo tempo. Aquela mulher ali sentada era Mara. Edgar, a apresentando, apenas disse: "Esta é Mara, minha cliente, a mais nova dona desta propriedade no campo." Regina simplesmente não conseguia se mexer, se sentia completamente confusa e humilhada ao mesmo tempo. A raiva era evidente em seus olhos. Mara, então, com os papéis e a chave do sítio em mãos, disse o que há muito tempo gostaria de dizer para ela: "Você nunca se importou com os verdadeiros desejos de seu avô, e sim apenas com o que ele poderia te dar, e por sua causa ele morreu sozinho naquele asilo. Lamento nunca ter se esforçado a conhecer a pessoa incrível que ele era, e queria estar aqui presente nesse momento para olhar em seus olhos e dizer que em breve meu advogado e eu entraremos com uma ação judicial contra você e aquele lugar que se chama de casa de repouso, por coerção e maus tratos a idosos, e que seria sábia se não gastasse todo o dinheiro, pois com certeza iria perdê-lo no processo." Mara se levantou e, fixamente olhando para Regina, se despediu, batendo a porta logo atrás dela. Assim que chegou ao sítio junto de seus filhos, pegou a foto de seu velho amigo e acendeu uma vela em sua memória. Feliz e orgulhosa, pois sabia que criaria seus filhos em um ótimo lugar. E naquela noite ela dormiu tão pacificamente como não dormia há anos, sabendo que os últimos desejos de seu amigo finalmente tinham se cumprido. Obrigado por você que ficou até o final. Se gostou de nossa história, inscreva-se no canal e não deixe de deixar o like. Obrigado e até o próximo vídeo.